O FINEP e a Tritec agradecem a brasilianos.org pela participação, pelo convite para participar do debate. A Tritec foi indicada pelo FINEP porque é a atual vencedora do prêmio FINEP de Inovação Tecnológica, categoria média empresa. E em 13 anos desse prêmio, é a primeira vez que uma empresa da área elétrica recebe esse prêmio. Bom, nós vamos falar sobre sistemas de monitoração aplicados ao Smart Grid. De uma forma geral, sistemas de monitoração aplicados à rede elétrica. E essa é a inovação que nós desenvolvemos. A Tritec, primeiro sobre a Tritec, nós estamos há 18 anos produzindo sistemas, sensores para aplicações em projetos na área hidrelétrica. Somos pioneiros no desenvolvimento de gestão de ativos e também de sensores inteligentes. Somos independentes dos fabricantes de ativos e temos a maior linha mundial em sensores inteligentes para subestações. Temos uma rede de distribuição em 16 países e isso coberto, toda a solução, por 78 pedidos de patentes de hardware, firmware e software na comunidade europeia, nos Estados Unidos e no Brasil. Essa solução foi premiada e certificada internacionalmente. Segundo slide. Temos aproximadamente 50 mil sensores e 180 sistemas espalhados pelo mundo. É uma inovação, nós estamos na fronteira do conhecimento, estabelecendo confiabilidade para os equipamentos que fazem parte da geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Colocando isso em um gráfico, mais um slide. A geração de energia. Na geração de energia, nós temos subestações com equipamentos de transformação, equipamentos de carga e equipamentos de proteção. Elevamos essa potência, transmitimos e temos subestações na área de transmissão. Essas subestações adaptam o nível de tensão para entregar às distribuidoras, que por sua vez entregam essa potência para cidades, indústrias e comércio. Voltando. Mais uma. A segunda, próximo. Isso. Colocando isso em diagrama, eu coloquei aqui o diagrama de Atibaia, para ficar mais simples de entender. É claro que nós ainda não temos um aeroporto desse tamanho, mas está próximo. Esses equipamentos são compostos, essa é a estrutura básica das subestações de potência. Seccionadoras, transformadores e disjuntores. Seccionadoras, nós manobramos a carga. Transformadores, adaptamos o nível de tensão para o sistema. E disjuntores, protegemos esse sistema. Esse esquema é o mesmo desde Thomas Edison. Final do século XIX, início do século XX, é a mesma coisa. Esse é o sistema utilizado. Equipamentos foram melhorados, tecnologia para esses equipamentos também. Entretanto, o esquema é o mesmo. E desde Edison, foi desenvolvido também um esquema de proteção. Se você tem uma falha em um transformador, você tem um sistema de relés que fazem atuação de forma a proteger esse transformador. Ocorre que, quando nós tínhamos reserva de equipamento no sistema, nós podíamos manobrar essa carga. Nós já não temos isso mais. Nós tivemos um blackout agora na cidade de São Paulo que demonstrou isso. Um sistema de proteção operou do transformador e ele tirou um dos transformadores monofásicos do sistema, tiramos e a CETEP deixou de alimentar a Eletropaulo. A proteção operou corretamente, mas o resultado foi muito ruim. Então nós temos que escolher um resultado ruim ou um muito ruim. Se a proteção não opera, o resultado seria trágico. Nós ficaríamos sem essa rede durante um tempo muito maior. Então, o desafio que se impõe é fazer com que esse sistema permaneça em funcionamento a maior parte do tempo. Para isso, nós tivemos que criar sensores especialistas e softwares
sensores inteligentes e softwares especialistas. E essa foi a nossa inovação. De tal maneira que nós podemos permanecer com o sistema em operação e, ao mesmo tempo, fazer o diagnóstico dos equipamentos que o compõem. Seria como se nós instalássemos um chip em nós mesmos. E, a partir daí, ele conhecendo os nossos sinais vitais, fornecendo esses dados para um software, o médico poderia fazer uma avaliação e fazer o acompanhamento da nossa saúde, nesse caso, a saúde desses equipamentos. E dessa forma, nós não precisaríamos de descontinuar o sistema, desligar o sistema para você fazer testes periódicos de manutenção. A manutenção seria feita online. Na realidade, isto é o que busca todo mundo: desenvolver sistemas que garanta a operação do sistema em tempo contínuo. Você imagina um sistema como este. Se você abrir essa chave, você não tem carga nos seus consumidores. Se esse transformador falhar, a mesma coisa. Se esse disjuntor falhar, a mesma coisa. Então nós temos nesse circuito as várias possibilidades de desligar e provocar um blackout, um mini blackout na região atendida. Considerando que nem sempre nós temos reserva de carga, se você perder essa segunda linha, ela não vai manter o sistema. Então nós teríamos que ter um investimento muito grande, ou em construir subestações adicionais, ou aumentar a quantidade de transformadores nesses circuitos. Ocorre que os terrenos, a expansão física em subestações na área de distribuição, ela é limitada. Eu não conseguiria colocar um outro bay, um outro equipamento nessa rede. Então só resta a alternativa: o sistema tem que funcionar. Nós temos que garantir que esses equipamentos estejam em condições de saúde, digamos assim, ótimas. Então, o tempo todo, nós temos que conseguir garantir que essa chave vá operar no momento que eu necessite. Que esse transformador, ele está continuamente sendo monitorado. E se ele apresentar algum tipo de defeito, eu gostaria de receber essas informações de uma forma bastante antecipada, de tal maneira que eu pudesse fazer uma programação em um domingo, por exemplo, onde eu tenho uma menor carga no sistema. Se isso não ocorrer, a minha única alternativa é a proteção para não perder o elemento. Mas, se nós conseguirmos desenvolver um sistema de monitoramento de forma contínua, nós vamos garantir a integridade de todos os elementos do sistema. E quando nós falamos em rede inteligente, a rede vai ser inteligente quando todos os seus elementos o forem. Se nós temos um sistema projetado no século XIX, onde a preocupação é transformar, manobrar e proteger o sistema, realmente é muito difícil você estabelecer uma rede inteligente para o seu sistema. Tanto é que o Departamento de Energia norte-americano colocou como uma das prioridades, entre as 4 prioridades, o desenvolvimento de sensores inteligentes e sistemas especialistas para monitoramento. De tal forma que não exista um grande investimento em você criar, dobrar a sua quantidade de subestações a fim de aumentar a segurança do sistema. Esses equipamentos, aí sim, você pode retornar isso. Aqui está um transformador de potência, típico das subestações. Disjuntores, são equipamentos de grande porte. Seccionadoras. O transformador pouco mudou desde Faraday. Conceitualmente é a mesma coisa. E você tem vários pontos de falhas. Se uma bucha desta der uma falha qualquer, você perde um alimentador. Isso significa um blackout. Se o óleo interno do transformador apresentar um teor de gás elevado, dependendo do tipo de gás, você pode perder esse transformador. Na usina do Curuí perdemos um transformador de 400 MVA. Um prejuízo imenso.
por uma falha interna, que nós não conseguimos pegar essa falha a tempo. Operou a proteção, mas quando a proteção operou, a falha já tinha se estabelecido. E um transformador desse, se existe uma falha e isso pega fogo, isso vira uma pira. A gente leva um tempo razoável para apagar. Então isso é também uma agressão muito forte no meio ambiente. Para isso, nós tivemos que desenvolver uma solução enxergando praticamente quase todas as variáveis desse transformador que gerasse um defeito. Por exemplo, nós teríamos que identificar uma falha na bucha, se esse dielétrico já estava envelhecido. Nós temos um caso de uma falha que nós evitamos agora na CEMIG. Aconteceu um blackout no Nordeste, aconteceu em função da operação da proteção inadequada, aconteceu uma falha agora na CETEP, com um mini blackout em São Paulo, e aconteceria uma outra falha grave em Belo Horizonte. A subestação de Mesquita, ela possui 3 desses transformadores. Um dos transformadores estava em manutenção e um deles apresentou um defeito em evolução nessa bucha. Só que esse defeito ele iria evoluir para a explosão da bucha. Nós não conseguiríamos trocar esse transformador de uma forma muito rápida. Então, um dos nossos sistemas, um dos sensores instalado na bucha, ele detectou a elevação de um dos parâmetros com algumas semanas de antecedência. Então, a CEMIG conseguiu fazer um planejamento. Em um domingo, desligou o equipamento e substituiu a bucha, e segunda-feira ele estava operando normalmente. Equipamentos, por exemplo, sensores para identificar o nível de gás no óleo. Se você tem um tipo de falha, você gera gás. O primeiro gás a ser formado é hidrogênio, que você precisa de uma quantidade muito pequena de energia. Se você tem formação de acetileno, você precisa muita energia. O transformador você pode explodir o transformador. Ele pode, normalmente, evoluir para um efeito drástico. Também a temperatura, e essa temperatura associada a outras grandezas, temperatura com carga, com temperatura ambiente, com a temperatura de alguns mecanismos internos desses equipamentos. Então, também a temperatura é muito importante nesse processo, mas não é um simples termômetro, é um termômetro desenhado para esse equipamento. Equipamentos para regulação de tensão, de tal forma que a tensão possa ser estabelecida com uma qualidade entregue ao cliente com uma qualidade aceitável. E assim sucessivamente. São vários equipamentos, os sensores que equipam esse transformador. Da mesma forma, disjuntores, seccionadoras, para manobra, as subestações das usinas da Chesf possuem grandes seccionadores, e esses seccionadores nós estamos fazendo um monitoramento, de tal forma que a gente vai garantir que quando esses chaveamentos do sistema ocorram, que eles sejam feitos com a melhor segurança possível. E dessa forma, todos esses equipamentos em rede, nós podemos colocar no sistema corporativo da empresa, ou mesmo da internet, e a partir daí alimentar a engenharia, que vai acompanhar o estado do equipamento. Por sua vez, a manutenção ela pode ser extremamente rápida em sanar esses problemas e vai ser informada do que está ocorrendo. O centro de operação vai saber se pode contar com esse equipamento no sistema. O que nós tínhamos no centro de operação a informações se o transformador está em operação ou não está em operação. Seria como um semáforo com 2 fases, vermelho e verde. Nós introduzimos o amarelo. Então, a operação pode saber e informar para a manutenção que aquele equipamento vital no fornecimento do sistema, ele precisa de manutenção. E dessa forma, a monitoração ela é feita em tempo real. É muito interessante porque esse sistema foi instalado em grandes empresas como Furnas, Eletronorte, Chesf, Eletrosul, e é o único sistema em operação. Existem similares
de empresas que nós importávamos tecnologia da Europa e dos Estados Unidos, e esse equipamento atualmente é o único que está em operação plena. Nós acabamos de ganhar um concurso nos Estados Unidos, do Departamento de Energia. Foi feita uma chamada e participaram 30 empresas, nós somos a única da América Latina, para fornecer sensores para uma empresa do governo americano chamada WAPA. Ela é responsável pela maior área geográfica nos Estados Unidos. E a Tritec e os nossos sensores foram os únicos que atenderam os requisitos do DOI. De tal maneira que as empresas americanas do governo, elas podem comprar equipamentos da Tritec sem necessidade de licitação. Bom, a arquitetura do sistema que nós desenvolvemos são os ativos, os equipamentos do sistema. Desenvolvemos uma família de sensores dedicados. A partir daí, uma conectividade segura. É diferente você fazer a conectividade e enviar essas informações de um transformador, onde você tem perturbações eletromagnéticas importantes. A partir daí, um sistema remoto, um software de monitoramento faz a relação desses dados e apresenta o diagnóstico. Em cima, na pirâmide, nós temos um sistema de asset management. E a partir daí, nós podemos colocar os diversos aplicativos. E esses aplicativos podem estar associados ao sistema ORP da empresa, alimentando o departamento de manutenção, de tal maneira que o ativo, que é a base da pirâmide, continue a operar de forma ininterrupta. O resultado da monitoração. 30% das falhas, elas podem, segundo o SIGLE, é um órgão internacional da nossa área, 30% das falhas, elas são detectáveis pelas técnicas tradicionais. 70% das falhas só podem ser detectadas com monitoramento online. Sendo assim, nós aumentamos a segurança do sistema em mais de 50%. Com isso, os riscos com isso nós reduzimos os riscos operacionais da subestação dos equipamentos. Os riscos ambientais, temos redução de custo na manutenção e na operação do sistema, redução de prêmios do seguro. Existem empresas que adotaram o nosso sistema e receberam um valor de prêmio menor do seguro. Aumenta a rentabilidade do sistema, porque ele vai ser usado de forma contínua e recebe uma manutenção menor. Posterga investimento, você pode usar o equipamento no seu limite de operação, preserva a imagem corporativa da empresa e você consegue integrar esse sistema de forma inteligente ao Smart Grid. O Smart Grid, na realidade, é mais um Smart Meter. Existem vários projetos de Smart Grid, mas muitos deles se resumem a fazer a medição de energia consumida, até medição de água. Agora, na realidade, o Smart Grid é a integração completa da rede. Quando nós colocamos aqui a geração, transmissão e distribuição, aqui está o consumo. A ideia do Smart Grid é integrar todas essas informações e disponibilizar para a concessionária para que ela possa ter o controle completo do ciclo de potência do sistema. Quando eu faço a medição de um determinado consumidor, a minha dificuldade é como enviar essa informação para a concessionária. Existem redes mesh, existem técnicas de PLC ou Power Line Communication, só que eu tenho alguns equipamentos entre o consumidor e a concessionária. Logo, o medidor da sua casa, logo depois, ele passa pelo transformador de distribuição. Como é que eu consigo transmitir essa informação para a subestação e da subestação enviar para a concessionária?
Então eu tenho uma série de obstáculos na rede. O primeiro deles é o próprio transformador da distribuição. Logo depois, os equipamentos da subestação. O que nós estamos desenvolvendo em conjunto com o FINEP e com o subsídio do FINEP? É a integração da medição com todos os equipamentos da distribuição, da transmissão e da geração. Temos algumas experiências de sucesso, esperamos que no máximo em um ano nós tenhamos alguma aplicação comercial desse sistema. O objetivo de integrar o sistema de monitoramento ao sistema de medição, o Smart Metering, vem logo a seguir. Que é o gerenciamento otimizado dos ativos, tudo que compõe a rede, os equipamentos da rede, conseguir detectar falhas no fornecimento, executar a medição remota, aí está o Smart Metering. Com isso, minimizar os controles, as perdas das distribuidoras, principalmente, otimizar a rede de distribuição, gerenciar essa demanda de forma remota e obter melhores índices de desempenho, redução de custos e aumento da receita pela diminuição das perdas e a imagem corporativa também. Os benefícios para a sociedade. A redução do consumo de combustíveis fósseis pela eficiência energética. Os Estados Unidos pretende, com eficiência energética, economizar 30% da matriz energética deles. Conservar os recursos hídricos, reduzir os impactos ambientais, aumentar a produtividade, obter com isso maior segurança energética, melhorar a eficiência energética, obter qualidade e continuidade na energia e, com isso, obter desenvolvimento tecnológico. As soluções precisam ser criadas. Precisamos industrializar essas soluções e vamos qualificar o nosso pessoal. Bom, era isso que eu gostaria de falar sobre sistemas de monitoramento. Eu queria que você desse um histórico rápido aí da sua empresa, como começou a questão da tecnologia, os primeiros passos, quais os saltos que vocês deram aí, qual foi a estrutura de apoio institucional que tiveram e o que você projeta para daqui a alguns anos aí, com essas mudanças estruturais que estão ocorrendo no setor de distribuição de energia. Nós somos oriundos, a maior parte, os fundadores da empresa, das concessionárias de energia. Particularmente trabalhei na Light durante 10 anos e depois transferi para a indústria e durante 20 anos trabalhei na Zero Novelli como projetista de transformadores. E conhecendo a necessidade real das subestações e das distribuidoras e conhecendo também o projeto dos equipamentos, transformadores, disjuntores, seccionadores que fazem parte, nós criamos uma solução inédita que atendia a concessionária e não penalizava a indústria. Então, a partir do conhecimento, nós iniciamos um processo de desenvolvimento desses equipamentos. Nós fizemos parceria com a USP, o LSI, Laboratório de Sistemas Integrados. A partir daí, tivemos um apoio muito forte na área de telecom com a Inatel, em Minas Gerais, com a Universidade Federal de Santa Catarina, e capacitamos o nosso pessoal. Temos lá os primeiros mestres e doutores que já concluíram esse curso, 50 pessoas. 50 pessoas, entre essas 50, temos 3 doutores, 5 mestres, a maioria engenheiros, e totalmente voltados, especializados em desenvolvimento de sensores e sistemas. Na área de inteligência artificial também tivemos um apoio muito grande da USP no desenvolvimento das redes neurais para esse sistema de monitoração. Então, de tal maneira que criamos uma solução realmente inédita. Não existe no mundo nenhum sistema de monitoramento similar a este.
os próximos passos é exatamente integrar o Smart Grid e colocá-lo na rede. Gabriel, a gente tem, digamos aí, duas questões que têm que ser compatibilizadas. De um lado, a necessidade de investimentos aí em Smart Grid, melhoria de rede, e do outro lado, modicidade tarifária. Você falou que poderia, com alguma mudança em regulamentação, poderia haver outras fontes de receita para garantir o investimento e a modicidade tarifária. Você podia detalhar um pouquinho mais? O que a gente imagina é que, com a automação da rede, com a introdução de sistemas de comunicação mais eficientes, como foi lembrado aí, ou seja, se eu vou ter um sistema que eu preciso capturar a informação do medidor para fazer uma teleleitura, eu poderia usar esse sistema também para fazer outras ações. Eu poderia, por exemplo, como já existe em outros países, a possibilidade de você estar fazendo o controle das cargas da unidade consumidora, né? Isso aí pode ser a pedido do consumidor ou mediante uma negociação em termos para você negociar preços de tarifa diferenciados, você a possibilidade de você fazer corte de carga, por exemplo, de cargas não essenciais, por exemplo. E outros serviços, por exemplo, como já foi citado também, a possibilidade que está sendo discutida e avaliada da internet também, de banda larga, via rede também, né? Então são possibilidades que a gente imagina aí que poderiam trazer novas receitas e com isso você evitar que a tarifa seja tão impactada assim. Em relação às mudanças que estão ocorrendo na ANEEL, em que pé que estão essas discussões hoje? Eu diria que esse é o principal desafio, como eu falei, ou seja, num setor que é muito regulado, depende muito do regulador, né? E fazer transformação de mercado só com base em regulação é extremamente difícil. O que a gente sente é que precisaria que houvesse mais liberdade para que o agente pudesse experimentar e tentar e tudo mais, para que isso pudesse acontecer. Coisa de 2 anos atrás, a ANEEL colocou aí um processo, uma discussão da troca dos medidores, né? Ou seja, olha, o diagnóstico era o seguinte: o medidor eletromecânico que nós estamos usando hoje, que foi criado há 50 anos atrás, está ultrapassado, precisamos usar medidores mais inteligentes, né? Só que deu um sinal para o mercado como se nós fôssemos trocar todos os medidores. Na verdade não é assim, nós vamos trocar os medidores na medida que for surgindo essa necessidade, né? Então, ou seja, a ANEEL até hoje não conseguiu concluir essa regulamentação, essa previsão de mudança da medição eletrônica, né? Justamente porque, eu diria, por uma falta de conhecimento e um certo distanciamento do mercado. Essas mudanças têm que ser feitas com todos os envolvidos, né? Fabricantes, agentes, enfim, para que a gente possa conseguir a solução mais adequada, né? Como eu já disse também, ou seja, ela soltou recentemente uma regulamentação prevendo a microgeração distribuída, né? Dizendo, olha, o consumidor que quiser fazer uma geração, ele poderá fazê-lo, a energia que ele não estiver utilizando naquele momento, ele poderá injetar na rede distribuidora e ficar com crédito para usar isso depois, né? Para que isso aconteça, tem um longo desenvolvimento a ser feito, do ponto de vista de medição, dos sistemas de controle, de discussões, os impactos que isso pode vir a ter até do ponto de vista de tributação também. Mas a proposta que a ANEEL coloca é como se fosse uma coisa que, olha, no dia seguinte essa regulamentação estará aprovada, né? Está em uso, podendo oferecer essa solução para todo mundo. Na verdade não é bem assim. Então o que a gente observa é que precisa ter um envolvimento maior, uma discussão maior com todos os agentes envolvidos para essas mudanças. Uma questão que sempre traz dúvidas aí. A gente vê pelos leilões uma redução gradativa aí de preço de energia e reclamações permanentes aí de consumidores sobre o preço final. E se diz também que essa questão tributária de ICMS pode ser um fator relevante. O que impacta efetivamente hoje o preço final da tarifa? Quando a gente faz comparações, e nem sempre é fácil fazer, porque a realidade dos países são diferentes, né? A gente tem estruturas diferentes de política de preços, mas enfim, a grosso modo a gente pode dizer que no caso do Brasil existe uma grande diferença, que é a quantidade de encargos e tributos que fazem parte da energia elétrica, né? E isso acaba criando uma distorção muito grande, né? Se nós compararmos apenas os custos, por exemplo, de transmissão e distribuição, a gente vê que para muitos países esses custos são bastante similares, né? Ou do ponto de vista de geração também, a gente vê que não tem muita diferença. Então o que a gente imagina é que nós precisamos evoluir para uma mudança do ponto de vista da desoneração das tarifas. Eu acho que essa é a grande diferença que a gente precisa perseguir ao longo do tempo.
está aberto para as perguntas aí. Quem tiver, só levantar a mão para o microfone. Eu queria explorar um pouquinho a questão do PLC, que recentemente a ANEEL publicou uma resolução que normatizou um pouco o assunto, deu possibilidade para as distribuidoras optarem, se abrem o seu sistema, e aí teria que fazer uma licitação pública, onde poderia, por exemplo, um grande operador da área de telecomunicações ganhar, passar a operar a própria rede, por exemplo, a Telefônica entra e ganha uma licitação na área de Eletropaulo, ou a distribuidora podia se fechar e dizer que não, ela vai usar a rede e toda a parte de comunicação só para o gerenciamento de sistema de distribuição, e aí não abriria para ninguém. A minha pergunta para você, que justamente eu estou há algum tempo afastado da rádio e não tenho acompanhado essas discussões lá, e estou curioso de saber, você que está acompanhando online, como é que está esse assunto hoje? Ou seja, qual é a tendência das distribuidoras de realmente procurar abrir seus sistemas para poder ser utilizados pelas empresas de telecomunicações, ou fazer a reserva para si mesmo, a título de usar isso para o gerenciamento do próprio sistema? Acho que essa regulamentação, Dorel, foi um banho de água fria nas empresas que estavam trabalhando nessa pesquisa dessa solução, né? Ou seja, a ANEEL, antes que a gente tivesse no mercado aí oferecendo serviços e obtendo ganhos de receita, a ANEEL já veio dizer, olha, primeiro, você tem que abrir para todo mundo, e segundo, qualquer receita que você tiver disso aí vai ser capturado dentro de uma regra de modicidade. Enquanto a gente sugeriu para a ANEEL, incentive as empresas distribuidoras a pesquisarem essa solução. Isso pode ser uma solução, digamos, por enquanto a gente não vê isso aí com, pelo menos os resultados que a gente tem conhecimento, não é uma coisa muito factível do ponto de vista de competição, de preço, de qualidade de serviço, mas acabou que o que eu sinto é que as empresas acabaram recuando um pouco naqueles trabalhos que estavam sendo desenvolvidos por essas incertezas do que vai acontecer no futuro com relação a esse tratamento que a ANEEL pretende dar para essas receitas, as relações que essas distribuidoras têm com as suas coligadas, já que muitas delas criaram empresas nas áreas de telecomunicação. Então tudo isso acabou criando eu diria que esfriou bastante essa evolução nesse sentido. Bom dia, Gilberto. Uma pergunta para a Gabino. Nós temos aí, vendo chegar no setor elétrico, uma série de novas tecnologias que podem apoiar não só a eficiência energética, como também o melhor controle dos equipamentos do setor, enfim, o próprio sistema de monitoramento que pode evitar apagões, ao mesmo tempo que estamos às portas aí do fim das concessões do setor elétrico. De que forma esse fato, o fim das concessões, pode afetar a entrada dessas tecnologias principalmente na área de distribuição e atrasar aí aquilo que se espera dos benefícios aí do Smart Grid? Sem dúvida que isso afeta muito, né? Nós estamos falando aí, como já foi comentado, de recursos bastante vultuosos, o investimento é muito grande, né? É verdade que ele vai ser um investimento que tem que ser diluído ao longo do tempo. Não vamos fazer uma mudança da noite para o dia. Nós certamente vamos ter que criar aí algum tipo de priorização, onde é que cabe, onde é que é necessário mais esse tipo de evolução, para que você possa fazer uma evolução ao longo do tempo. O fim da concessão realmente é uma grande preocupação, como você falou, porque cria uma insegurança do que vai acontecer. Embora está tudo sendo colocado aí, ou seja, principalmente no caso da distribuição, por ser uma atividade mais regulada, as tarifas são revisadas periodicamente, a possibilidade da prorrogação, a gente diria que ela é quase uma certeza, né? Mas mesmo assim existem inseguranças que podem ser, que trazem, que impactam isso. Mas por outro lado também eu diria que é uma oportunidade também, né? Uma grande reclamação dos agentes do setor de distribuição é digamos assim, a instabilidade das regras, né? Nós estamos hoje dentro de um terceiro ciclo, deveríamos ter feito uma revisão tarifária no mês de abril, não foi feito, ainda estamos discutindo as regras, né? E o pessoal já está preocupado com as mudanças que estão acontecendo agora, que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, o que poderá vir no quarto ciclo. Então, essa incerteza acaba dificultando um pouco e cria uma postura um pouco mais reativa dos agentes do setor, né? Mas, ou seja, nesse aspecto, o fato de nós termos aí a possibilidade de uma prorrogação das concessões
A expectativa é que nesta prorrogação a gente consiga estabelecer regras mais estáveis, para que o agente possa olhar e dizer o seguinte: não, agora eu tenho certeza que para os próximos 20 ou 30 anos nós vamos ter uma estabilidade maior e eu consigo fazer uma previsão melhor de investimentos para poder ter os resultados que se espera. Então eu diria que existe um risco, atrapalha o processo, mas por outro lado também eu espero que a gente consiga aproveitar essa oportunidade para ter regras mais estáveis que permitam um planejamento de longo prazo. Alô, Paulo Silva aqui. A minha pergunta é sobre a ANEEL. Quando o movimento social olha para a ANEEL, ele enxerga a ANEEL como espaço ocupado pelas empresas, e atendendo aos interesses das empresas na regulação do setor elétrico. Mas é interessante perceber que a ANEEL também é um objeto de crítica, né? E crítica forte das empresas. Nós vamos passar nos próximos 2 anos por momentos importantes do Brasil para redefinir a nossa democracia. Pensando na ANEEL, pensando na reforma política e pensando em 2014, e pensando também no instrumento que a ANEEL sempre utiliza para fazer as suas normas, que é a consulta pública, será que não é hora de chamar um grande debate nacional, e aí talvez o Nassif poderia liderar isso, para a gente rediscutir a ANEEL? Porque do ponto de vista do consumidor, nós que apertamos o botão e acionamos essas receitas que vão chegar aí nas empresas, e as nacionais e as internacionais e tudo mais, será que não é, por exemplo, não tem assento para consumidor na ANEEL nem para o movimento social. No ponto de vista da crítica do movimento social para a ANEEL, ela é dominada pelas empresas, mas as empresas também têm crítica à ANEEL. Será que não é o momento de nós chamarmos uma discussão, um debate nacional, para reconfigurar essa empresa Tritec, outras empresas que surgem, que podem colaborar para a eficiência e benefício amplo aí do uso da energia? Será que não é hora de chamar esse mesmo debate? Bom, digamos assim, uma ANEEL ideal seria aquela que agradasse, né, a todos, né, aos consumidores, digamos, e aos agentes também. Né? Como isso não tem sido possível, parece que de vez em quando é preferível fazer, já que eu não consigo agradar os dois, eu vou desagradar os dois. Né? Então, ficamos aí todo mundo reclamando da ANEEL. Mas enfim, mas o que eu sinto, e até pelo fato de já ter trabalhado na ANEEL, já estive lá dentro, o que eu sinto é o seguinte: o setor elétrico está cada dia mais complexo. Então, para quem não é do setor, participar e contribuir e dar sugestões é extremamente difícil, muito difícil, porque as regras são muito complicadas. Ou seja, por mais que a ANEEL tente, e cabe muito a ela, ou seja, fazer esse papel de representação das outras entidades que não são especialistas do setor, nem sempre ela consegue fazer isso de uma forma adequada. Né? Mas visitando outros países, a gente vê o seguinte, que nesses organismos de outros países, ou seja, os consumidores, as entidades sociais e tudo mais, eles contratam os seus representantes, que são especialistas, que conhecem toda essa complexidade aí, para poder defender os seus direitos ali. Né? Eu tenho a impressão que nós vamos ter que caminhar para isso, porque realmente para quem não é do ramo entender o que acontece no setor elétrico é extremamente complicado, muito difícil. Né? E eu diria que, com toda a boa vontade que a ANEEL tem de fazer essa melhor integração dos interesses aí, sem dúvida que uma terceira parte, alguém de fora, consegue ter uma visão que nem sempre quem está lá dentro consegue ter. Né? Então eu sinto que a dificuldade que eu vejo é essa. É preciso realmente se capacitar para entender essa complexidade que está aí, que só faz aumentar dia a dia. Bom, só uma observação é que na legislação, em cima das ponderações, a legislação atual já existe a figura do Conselho dos Consumidores. Você até poderia se candidatar para ser da Eletropaulo, aqui no Rio, aqui em São Paulo. Existe essa figura. Todas as distribuidoras têm um Conselho de Consumidores. Queria fazer uma ponderação. E, só fazer um parênteses aqui, José Bonifácio, da Economia da Unicamp, e eu fui gerente de relações institucionais e diretor de regulação da CPFL até 2013, e o que eu observei lá é que, em geral, os representantes dos conselhos de consumidores têm realmente um nível de informação, de capacidade de intervenção muito baixo. Exceções, em geral, claro, os que representam os grandes consumidores, a indústria. Vamos lá e...
sabem discutir. Então eu acho mais do que oportuno, acho que o Brasil fez uma transição da propriedade estatal para a propriedade privada, uma privatização, e uma mudança na forma de regulação, e não preparou, e isso já se passaram 15 anos, e não preparou a sociedade do jeito que deveria, com debate de regulação, para que houvesse um enfrentamento, acho que essa que é a palavra, de todos os agentes, dos consumidores, de geração, de divisão, em pé de igualdade. A sociedade hoje, os consumidores e até alguns grandes consumidores reclamando aí, ela está inferiorizada nessa discussão. Ela está, e não há uma tradição. Acho lamentável que não haja um programa nas universidades e instituições de esclarecer a opinião pública, porque a informação qualificada é fundamental. Então, acho que para fazer o que o Gabino está dizendo, seria essencial que houvesse esse treinamento a nível de programas de especialização. Olha, eu queria falar um pouquinho também sobre isso, que eu acho que é importante. Quando a gente fala em transparência do setor público, você pega os indicadores que hoje existem sobre estados, municípios, União, pelas informações que a gente tem, o Brasil é um dos países mais transparentes nesse sentido. Você tem informação para todo lado. Só que para completar o ciclo, do lado de cá você tem que ter os BIs, as maneiras, você tem que tratar os dados. Esses dados hoje são tratados, aliás, com interesse político aí. De repente você tem alguém que quer levantar uma informação, sempre tem esse viés. Por isso que eu acho que os observatórios que vão surgir, eles vão surgir no âmbito de projetos similares aos que a gente está tendo por aí. Né? Eu proponho que no bojo dessa discussão brasileira, da sala de energia elétrica que nós vamos montar também, se o Instituto de Economia da Unicamp topar também, a gente poderia montar um grupo específico que faça essa discussão técnica do lado do consumidor também, assim como você vai ter do lado do distribuidor, do lado do gerador. E eu acho que com conhecimento especializado, tem que ter a participação, efetivamente, que é fundamental, e tem que ter o conhecimento especializado associado. Então eu acho que pode ser por aí um caminho aí. Só quero dar um exemplo aqui. Nós estamos em São Paulo, onde tem as universidades, tem o Instituto de Engenharia, tem as grandes empresas, né? O Conselho de Política Energética do Estado de São Paulo foi criado em 2002, CEP. A primeira reunião ordinária do CEP foi em março de 2011. Eu, acompanhando isso, né, como movimento social, falei assim, bom, fizeram a primeira reunião, vou lá entrar no site do governo do Estado de São Paulo, porque, é São Paulo, né? Daí, nada no site. Dia 15 de abril, eu começo a fazer uma série de 17 mensagens para a CEP, Secretaria do Estado de Energia, para todo mundo que estava envolvido naquela reunião ordinária, falou, eu quero a ata. Vocês são um conselho de Estado, né? Cadê a ata dessa primeira reunião? Bom, depois, na 18ª mensagem, uma alma boa lá, em junho, falou assim, poxa vida, Gustavo, realmente, você precisa dessa ata, eu vou te passar. Convido, entra aí na CIF, no site da Secretaria de Estado de Energia, vai lá no clique CEP, você automaticamente é levado para uma área restrita. Então você, cidadão do Estado de São Paulo, onde nós temos a maior crise da energia, onde você tem maior consumidor, onde você tem o esgotamento do parque de geração, não tem mais rio para represar, você tem aqui só as empresas interessadas em explorar esse consumidor, querendo ele como um cliente obtuso e não como um cidadão. Por quê? Porque o Estado é sócio dessa ideologia. O Estado nega, aqui em São Paulo, o acesso de qualquer cidadão ao que decide o Conselho de Política Energética do maior Estado da Federação. O Estado mais rico da Federação. Então, olha o nível que nós estamos nessa dimensão aí que o senhor colocou, né? Nós avançamos, mas eu acho que chega de brigar, não estamos fazendo um protesto aqui. Só estou relatando um triste fato, é uma vergonha para o Estado de São Paulo. Nós temos um Conselho de Estado de Política Energética fechado. Que história é essa aí? Que caixa preta eles estão fechando aí? E a história da AES Eletropaulo? Né? Então, ou seja, você está convidado a escrever um artigo aí sobre esse tema, e em cima desse artigo nós vamos cobrar das autoridades. Sim, cadê o José Aníbal? As explicações aí para isso aí. Boa, boa. Bom, mais alguma questão?
Então, queria agradecer muito aí a todos os palestrantes, os debatedores. Vamos fazer um pequeno intervalo, um pequeno lanche para a rodada final aí.